tudo preparado, tudo pronto, uma história incrível, fantástica. É essa que vai começar aqui no nosso canal agora. A Rosana, é a narradora, falando da Roseli e tudo que passou aquela irmã mais jovem do que a Rosana. Uma história que vai te impressionar e vai te arrepiar em muitos momentos. Preparada? O coração está pronto? Preparado para mais essa história fantástica? Então já vamos começar. Antes, porém, de eu dar o start, eu quero pedir a você, por favor, se inscreva no canal. É tão importante para mim que você faça a tua inscrição. Se você já fez a sua, convença pelo menos uma pessoa a mais. Tua irmã, a tia, a mãe, a cunhada, a tua comadre, a vizinha, a colega de trabalho. Convença uma pessoa, talvez aquela que nunca tenha ouvido falar do Paulinho Boa Pessoa, que não conhece o nosso canal. Convença essa pessoa a pelo menos se inscrever aqui no canal. É o único modo do canal se fortalecer e crescer. E peça a essa pessoa ainda a gentileza de curtir, de dar o joinha. Isso para nós é muito importante. Engajamento é o que interessa para o pessoal aqui do YouTube. Quanto mais gente engajada no canal, participando do canal, tanto melhor será. Posso contar com você? Ótimo. Muito obrigado, viu? Se inscreva aqui no canal. Isso posto, e sem mais delongas, eu digo, Rosana, vou contar a história que você escreveu sobre a sua irmã Roseli e tudo o que a sua irmã passou. Preparada? Então, contagem regressiva. 3, 2, 1, no ar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Roseli, o que você fez com o meu filho, Roseli? Escuta, que você vai pagar. Você vai pagar e vai pagar caro. Escuta, Roseli, a sua vida nunca mais será boa. Tudo que eu puder fazer e até o que eu não puder fazer para estragar a sua vida, eu farei. Tudo que eu puder, eu farei contra você, Roseli. Farei. Hoje o meu filho Rubens sofre. Hoje é ele que está sofrendo, mas amanhã será você. E você vai chorar muito, Roseli, porque você não passa de uma grande canalha, uma ordinária, Roseli. Você pode esperar, Roseli. Você pode esperar. Você vai pagar e vai pagar caro pelo sofrimento que causou pro meu filho. Isso eu juro, Roseli! Eu juro! As palavras citadas por você, Paulinho Boa Pessoa, foram proferidas pela Dona Maria. E elas ecoaram no ar como um trovão cortante e cheio de rancor. A sala ficou carregada de uma tensão palpável e cada sílaba proferida por ela parecia um golpe direto no coração da Roseli. Aquilo parecia um punhal fincado no coração da Roseli. A mãe do Rubens não apenas expressava sua dor, ela era a personificação da fúria materna, uma força da natureza que não poderia ser ignorada, uma leoa defendendo a cria.
A história entre Roseli e Rubens era um trama de amor, que se desenrolou ao longo de 3 anos. Um amor que prometia um futuro radiante, com um casamento marcado, convites já distribuídos. A casa dos sonhos estava quase pronta para receber os votos eternos, mas tudo desmoronou num momento fatídico. 3 dias antes do grande dia, Roseli tomou uma decisão a mais drástica. Rompeu o casamento sem aviso prévio. Meu Deus do céu, mas há 3 dias do casamento? Roseli, você tá maluca? Você tá doida, Roseli? Agora, em cima do casamento, você fala isso? Você diz isso? Por que você deixou a coisa chegar até aqui, Roseli? Essas palavras da minha mãe saíram em um misto de incredulidade e desespero. Não sei, mas o fato é que eu não quero mais me casar, mãe. Eu não quero, eu não amo Rubens, eu não amo o suficiente. Respondeu Roseli com uma frieza que parecia impossível de que, meu Deus do céu, aquilo tivesse saído de uma cabeça com juízo. A indiferença dela cortou como uma faca afiada. O olhar da minha mãe se encheu de lágrimas enquanto tentava entender a mente confusa da filha. O que estava se passando com a cabeça da Roseli? Afinal, como alguém pode amar intensamente e depois simplesmente desligar-se? E agora não sabe se quer, se não quer. Bom, sabia que não queria. O impacto foi devastador para o Rubens. Ele ficou paralisado pela dor, como se tivesse sido atingido por um raio. O amor que ele sentia pela Roseli era puro, profundo, e aquela rejeição foi como um golpe mortal. Aquilo era uma rejeição. 3 dias. Você já pensou a pessoa te dispensar há 3 dias do casamento e dizendo: eu não vou me casar porque não amo, não te amo? A tristeza do Rubens se transformou numa depressão profunda. E a Dona Maria, a mãe do Rubens, ela se tornou uma sombra da mulher forte que ela era antes. Ela sentiu as dores do filho. Seu rosto, enrugado, agora estava marcado por linhas de preocupação incessante. Ela rogou pragas na Roseli, mas com fervor religioso, e se pudesse, ela não hesitaria em fazer justiça com as próprias mãos. Eu juro, Roseli, você vai pagar. Você vai pagar o que você está fazendo com meu filho. A Roseli parecia alheia ao caos, um caos que ela provocou na vida de todos ao seu redor. Ela olhou para a tempestade emocional desencadeada por sua decisão precipitada, ou sei lá como. Ela olhou com desdém. E a resposta dela foi assim: que se dane. Que se dane. Eu vou viver a minha vida e pouco me importa se o filho dela está sofrendo. E eu? E eu como fico? O que importa para mim é lutar pela minha felicidade. A vida é só uma. A vida é só uma e a gente tem que aproveitar a vida. Viver a vida de uma maneira intensa para ser feliz. Que se dane. Que se dane. Era essa atitude destemida que havia feito de Roseli uma figura tão, meu Deus, mas tão diferente. Da nossa família, até dos nossos amigos.
trabalhando numa multinacional há 8 anos. Roseli era conhecida por sua eficiência no cargo de secretária da diretoria. Ela ia trabalhar numa elegância. Terninho normalmente, salto alto, os sapatos mais finos, os perfumes mais deliciosos do mundo. Quando passava a Roseli, passou a Roseli aqui. Cadê a Roseli? Saiu? Ela passou aqui. Todos admiravam não apenas a sua dedicação, a habilidade que ela tinha de lidar com situações delicadas, difíceis no trabalho. Ela era secretária da diretoria de uma multinacional, bilíngue. Dominava o inglês, o português, obviamente, brasileira que era, e fazia ainda curso de espanhol. Mas 3 meses após o rompimento daquele noivado, a vida decidiu dar outra reviravolta cruel. A Roseli, apesar daquela dedicação toda lá no trabalho e de ser a secretária bilíngue, mas com o espanhol já bem avançado, eu estou fazendo esse curso de espanhol porque eu vou melhorar de cargo lá na empresa. Eu vou ganhar ainda mais. A expectativa era essa e ela foi demitida. Mas como assim? Ia ser promovida, dominando também o espanhol. Agora ela foi demitida e sem explicação convincente do patrão. Do patrão que eu digo, o CEO. Você já não está mais na planificação da empresa. Eles disseram com um tom impessoal que queimou sua memória. A Roseli ficou perplexa. O que ela ganhava ali? E os prêmios? A empresa não era boa, a empresa era excelente. Além do salário, ela tinha uma participação, não ela, mas os funcionários todos. Tinham uma famosa participação nos lucros. Então, a cada mais ou menos 1 ano, se recebia mais do que um salário de bonificação nos lucros. Normalmente era isso. Era um emprego espetacular. Era maravilhoso. Plano de saúde era o melhor. Quando ela foi dispensada, quando aquela expectativa de melhoria... Mas como assim? Agora que eu estou terminando meu curso de espanhol... Como assim? Não estou entendendo. Ela não conseguia compreender a injustiça daquela situação. Passou semanas tentando encontrar respostas onde só havia silêncio, e o tempo passou lentamente enquanto ela buscava outro emprego. Mas o destino parecia ter decidido brincar com as suas esperanças. Entrevista, mas sempre... Aguarde, estamos analisando. Mas eu fui tão bem na entrevista, parece que estava tudo certo. Lamentavelmente, acabamos escolhendo uma outra candidata. Quando finalmente a Roseli conseguiu um novo emprego, mas desta vez numa firma pequena. Não, mas não era. Mas não era nem 1/10 do emprego que ela já tivera. Era uma empresa pequena, local. Ela se sentiu assim... Tudo bem, veio até uma onda assim de alívio, porque, meu Deus do céu, ela ia ganhar também ali, mas... algo equivalente a 1/4 do que ganhava antes. Contudo, nem mesmo isso durou, porque depois de 5 meses intensos, de muito trabalho e sob pressão, porque o pessoal dessa empresa cobrava muito mais do que lá na multinacional. Olhares desconfiados de colegas, talvez por conta da fama que circulava sobre ela,
Fama? Ela começou a ficar famosa, sei lá do que e por que ela foi demitida novamente. Mas que fama? Sei lá. Tudo que é ruim começou a pegar nela, na Roseli. Agora sem rumo e com as contas acumulando-se à frente como montanhas intransponíveis. Roseli começou a questionar suas escolhas. As noites foram se tornando longas, vigílias repletas de incertezas, medo sobre o futuro. Enquanto isso, o Rubens tentava encontrar forças para se reerguer das cinzas. Daquele amor perdido, daquele casamento desfeito, ele que tinha sofrido tanto, ele também lutava contra a maré da tristeza profunda. Os dias eram longos e solitários para ele, sem ânimo ou propósito. E Dona Maria, a mãe do Rubens, ela continuava firme na sua promessa de vingança silenciosa contra Roseli. Ela acreditava firmemente que o universo tinha suas próprias formas de equilibrar as contas e ela estava disposta a esperar até o momento certo para ver o que ia acontecer. As vidas dessas duas mulheres estavam interligadas por um fio invisível de dor e ressentimento. E à medida que os dias se passavam, as consequências das escolhas feitas, especialmente pela Roseli, obviamente, começavam a desenhar caminhos inesperados para ambas. Numa tarde chuvosa, quando tudo começou a desmoronar mesmo, a chuva caía sem parar, como se o céu estivesse lamentando junto com a Roseli. O céu despejava água e ela, perdida em seus pensamentos, dirigia o seu carro desatenta. Aliás, o carro ela ia precisar vender, hein? Ela tinha uma paixão por aquele carro, ela ia precisar vender. Ela vinha dirigindo. Ai, meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? Por que tudo se degringolou desse jeito? Ela estava perdida em pensamentos, dirigindo o carro desatenta, quando de repente um grito ensurdecedor ecoou pela rua. O impacto foi brutal. Roseli atropelou um motociclista que atravessava a pista num sinal vermelho. O estrondo do acidente ecoou na memória da cidade e o coração de Roseli parou junto com o tempo. O motociclista, um jovem cheio de sonhos, ficou gravemente ferido. A moto, antes reluzente e veloz, agora era apenas uma pilha de metal amassado. O desespero tomou conta da Roseli enquanto ela observava a cena. O seu mundo foi desmoronando em frações de segundos. A culpa se instalou, feito uma sombra constante sobre ela. Para reparar o estrago, sua única opção foi recorrer ao banco. Um empréstimo. Já estava difícil. Ela ia vender o carro. Agora o carro, depois da batida, já não valia mais o que estava combinado. Ela teve que pegar empréstimo no banco. A vida da Roseli virou um pesadelo. Sem emprego, sem dinheiro, ela se viu sozinha em meio ao caos que havia criado. O carro, agora parado numa oficina, sem carro também. O peso da culpa consumia dia após dia. Foi nesse momento sombrio que Luiz entrou na sua vida. Ele era um raio de sol em meio à tempestade na vida da Roseli. Entrou Luiz, gentil, carinhoso e sempre pronto para ouvir suas lamúrias. No começo parecia que o Luiz poderia ser a salvação que Roseli tanto precisava. Em poucos meses, Luiz, ele pediu a Roseli em casamento.
aqui uma coisa que eu vou dizer como opinião. Eu sei lá, eu achava que o Luiz já era anterior, entende? Mas para a história, até aqui não. Ele entrou na vida da Roseli agora. Mas, assim, repentinamente pediu a Roseli em casamento. E ela aceitou. Com um misto de esperança e de medo. Eu vou me casar, mas desta vez é diferente. Porque eu vou me casar com um homem que eu amo. O Luiz amava a Roseli. A Roseli dizia: amo o Luiz. O casamento trouxe para ela uma nova perspectiva. Agora ela não precisava se preocupar com o trabalho. O Luiz tinha um pequeno supermercado. O mercado ia bem. Não era grande. Mas o mercado, você sabe, tinha um bom movimento e dava para sustentar os dois numa boa. A vida parecia estar voltando aos trilhos. Foi quando a Roseli engravidou. Sua felicidade não tinha limites. Sonhava acordada com o futuro do bebê e como seria para ela ser mãe. Mas o destino tinha outros planos. Aos 3 meses de gestação, o sonho se despedaçou em 1000 pedaços. Foi quando a Roseli sofreu um aborto espontâneo. Perdeu o nenê. A dor era insuportável. Cada lágrima que escorria pelo rosto dela era uma lembrança do futuro que não queria ser mais dela. Luiz, o marido, eu nunca imaginava que ele fosse capaz disso. Incapaz, eu digo, de lidar com a perda e tomado pela frustração de não ter tido filho. Culpada foi você, Roseli. Essa coisa de você dizer que acostumou com o salto alto da empresa que você trabalhava, isso fez mal. Você não se cuidou direito. Um absurdo. Ele gritou, sua voz carregada de raiva e desespero. A separação aconteceu. E foi um golpe mortal para Roseli. Assim, do nada, ela se sentiu despedaçada e sozinha novamente. Mergulhada numa tristeza profunda que parecia não ter fim. Antes, cheia de esperança e amor, agora ela vivia presa em seu próprio inferno pessoal. Após o seu casamento desfeito com o Luiz, Roseli voltou para a casa dos pais. Dos nossos pais. Com o tempo, os sentimentos de angústia foram se transformando em algo ainda mais aterrador. A síndrome do pânico tomou conta dela. Cada barulho na casa parecia amplificado. Cada sombra parecia esconder algo maligno. O medo se tornou seu único companheiro e suas noites foram preenchidas por gritos desesperados. Ele tá aqui! Ele tá aqui! Ele quer me matar! Ele quer me matar, mãe! Mãe, pai! Ele tá aqui! Ele vai me matar! Ele vai me matar! E ele não vai matar só a mim! Ele quer matar todos nós da família! Não há ninguém aqui, Roseli. Síndrome do pânico. Nós da família tentávamos entender as palavras de dor da Roseli. A casa, para ela agora, era uma prisão sombria. As paredes eram testemunhas silenciosas dos seus tormentos. Ela não conseguia tomar banho sozinha por medo, não. Mãe, deixa a porta aberta, mãe. Fica aí na porta. Fica no batente da porta, mãe. Ele quer me afogar. Ele quem, filha? Ele tá aqui, mãe. Cada gota de água que caía parecia ser um aviso sombrio do destino cruel que a aguardava. Dormir! Só com o efeito dos calmantes mais pesados, tarja preta. E os dias
passavam lentamente entre gritos noturnos e pesadelos diurnos. Ninguém sabia como lidar com aquela nova versão da Roseli, fragilizada, assombrada, vendo fantasma onde fantasma não existia. Os vultos que ela dizia ver eram apenas reflexos da sua mente atormentada. Figuras distorcidas que a perseguiam noite após noite. Me ajuda, mãe! Pai, me ajuda! Ele quer me matar, ele quer me matar! Era assim que Roseli acordava no meio da noite, de madrugada, aos gritos. Gritos que cortavam o silêncio e assustavam até os vizinhos. O que essa menina tem, dona Marli? Sei lá. Eu acho que a minha filha tá ficando louca. No fundo do poço, ali estava a Roseli. No fundo do poço, onde estava presa, havia uma pequena chama de esperança que teimava em existir. Talvez fosse isso que a mantinha viva. A possibilidade de reencontrar quem ela realmente era antes daquele dia fatídico. Ela precisava encontrar aquela Roseli, a vitoriosa, 8 anos, secretária da diretoria da multinacional, a moça que dominava agora inglês e espanhol. Mas até quando essa chama iria arder? Até quando Roseli conseguiria lutar contra os seus próprios demônios? E será que alguém conseguiria trazê-la de volta à luz? Era uma noite, e o vento uivava lá fora, como se quisesse contar um segredo aterrador. A Roseli estava em seu quarto. Ele está aqui! A gente já estava acostumado. A gente já havia se acostumado. Ele tá aqui, ele vai me matar! Era ela que começava a clamar, a gritar, olhos arregalados de terror. O vulto que a assombrava seus sonhos. Sua realidade tinha se tornado uma presença constante e opressora em sua vida. O medo a consumia, e era como se uma sombra pairasse sobre nós todos da família, fazendo o nosso coração apertar a cada dia que se passava. A Roseli sempre foi uma jovem vibrante, cheia de sonhos, risos, mas com o passar do tempo, o desespero tomou conta dela. Dormir na casa que ela estivesse dormindo era um desafio também, você não conseguia. E para ela, dormir era um ato de coragem. Ela só conseguia encontrar algum alívio quando ela estava abraçada a mim, eu que sou a sua irmã. Eu que sou a sua irmã, a mais velha. Ou abraçada a nossa mãe, a dona Marli. A cada dia que se passava, a imagem dela se tornava mais angustiante. Seu corpo magro, frágil, exibia ossos, quase como se quisessem romper a pele fina que os cobria. E o cigarro entrou com tudo na vida dela. Era um vício que já tinha passado pela vida, mas que voltou com tudo. Ela ficou um grande tempo sem fumar. Peso da Roseli, 56 quilos. Como assim? Ela estava pesando? Não, era o peso médio dela, 56. Ela pesava agora menos que 35. Quanto? 35. A cada visita aos médicos, éramos recebidos com olhares de impotência. Tá difícil. Não posso dar nenhum tipo de esperança. Por favor, doutor, a minha mãe Marli, o meu pai, tem que haver um jeito. Nós estamos tentando ajudar a Roseli, mas a gente não consegue descobrir a causa desse tormento. Um médico mais duro! Ela não tem muito tempo de vida pela frente, não. Como é que é, doutor?
Eu tô falando com você, que é a irmã mais velha, para que você prepare os seus pais. Ela não tem muito tempo de vida pela frente, não. A dor de vê-la assim, meu Deus, era insuportável. Era como se um pedaço de nós estivesse sendo tirado lentamente, sabe? Naquela época, uma mulher desconhecida apareceu em nossas vidas como um raio de esperança. Essa mulher era uma benzedeira que morava num sítio não muito distante da cidade. Com hesitação, decidimos buscar ajuda com ela. Ela tinha sido indicada por uma vizinha. Essa senhora, a tal da benzedeira do sítio, ao ver a Roseli pela primeira vez, a mulher não hesitou em afirmar que minha irmã... Nossa, essa moça é vítima de um trabalho terrível que se fez contra ela. Coisa feia. Usaram até... Santo Deus, Nossa Senhora. Tenho até medo de falar, mas... Usaram até crânios de um nenê, de um bebê, crânios de um bebê e de uma mulher. É sério? O que a senhora está falando é sério? Seríssimo. Olha como eu estou arrepiada. O relato feito pela mulher nos deixou paralisados. Havia uma fotografia de Roseli, segundo ela, enterrada dentro de um desses crânios num cemitério. Mas como assim? Era difícil de acreditar naquelas palavras, mas estávamos dispostos a tentar qualquer coisa para salvar a vida da nossa querida Roseli. Minha irmã! Só nós duas! Dona Alice, ela começou a benzer a Roseli, galho de arruda na mão, orações poderosas, e nos ensinou também a rezar fervorosamente por sua recuperação. Ela nos pediu para levar a Roseli ao sítio, pelo menos uma vez por semana, para continuar o tratamento espiritual. E assim fizemos. Cada sábado tornava-se um ritual sagrado de fé e esperança. Gradualmente, como um milagre silencioso, começamos a ver mudanças na vida da Roseli. Coisas que... Gente, cada caso é um caso. Mas coisas que remédio de tarja preta não resolvia, a Dona Alice começou a conseguir. Os pesadelos que antes atormentavam a Roseli começaram a diminuir e finalmente ela pôde, numa noite, descansar em paz. Com o tempo, ela começou a se alimentar novamente. A mamãe fazia o que ela quisesse. Até mingau a minha mãe fazia para ela. Assim como ela se fosse um bebê. As refeições que outrora eram acompanhadas de vômito, agora eram recebidas com gratidão e alegria por ela. À medida que a Roseli recuperava sua saúde física, algo ainda mais profundo começava a florescer dentro dela, uma fé renovada. As orações tornaram-se parte da sua rotina diária. Ela ia à igreja, orar com frequência e com devoção intensa. Aquela jovem assombrada pela dor foi se transformando numa moça calma de novo, cheia de amor de novo. Um dia recebemos a notícia sobre Dona Maria, mãe de Rubens. Era ela. A Dona Alice não tinha dúvida.
A Dona Maria, mãe do Rubens, ela havia feito todo o mal contra Roseli. Foi ela. Encomendou os crânios. Colocou a fotografia da Roseli num dos crânios. O trabalho era para matá-la. Mas a notícia que vinha da Dona Maria era de que ela estava gravemente enferma. Muito doente. A dor nas pernas que ela sentia a impedia de ficar em pé. Parecia, sei lá, castigo divino por tudo que havia causado a minha irmã. Será? Em um ato de coragem e compaixão impressionante, Roseli ficou sabendo e falou comigo: Rosana, eu quero ir visitá-la. Você tá doida, Roseli? De acordo com a Dona Alice, foi ela que fez isso tudo. Eu quero ir lá visitá-la. Você vai comigo, Rosana? Eu acho que não precisa. A não ser que a gente consulte a Dona Alice. Eu quero ir visitá-la. Você vai comigo, Rosana? Se você não vier comigo, você me conhece. Eu vou sozinha. Tá, eu vou. Eu vou com você. Eu vou ser honesto. Eu tinha medo dessa visita. E quando nós chegamos à casa de Dona Maria, o ambiente estava repleto de tensão e arrependimento. Quando Dona Maria viu a Roseli entrar pela porta, ela não pôde conter lágrimas. Ela começou a chorar enquanto... Perdão por tudo que eu falei pra você e fiz contra você. Perdão. Com o coração generoso e cheio de amor, renovado pela fé, a Roseli aproximou-se dela e passou as mãos, eu vi, sobre a cabeça da Dona Maria, num gesto carinhoso. Eu perdoo a senhora, sim, Dona Maria, disse a Roseli com firmeza, enquanto orava a oração que a Dona Alice tinha ensinado sobre a cabeça da Dona Maria. A atmosfera pesada foi substituída por uma calma inexplicável. Dona Maria sentiu-se aliviada pela compaixão inesperada que recebia da inimiga, entre aspas. A partir daquele dia, algo mágico aconteceu. Roseli não só perdoou a Dona Maria, como também tornou-se amiga dela. Também não precisa exagerar, Rosana. Meu coração está pedindo. A Dona Alice disse que não tem problema. Ela também está de verdade arrependida. Olha, essa mudança foi um sinal claro do poder da transformação através do amor e da fé. E o Rubens? O ex-noivo de Roseli tinha seguido o seu caminho. Rubens havia se casado e deixado para trás suas promessas vazias. Luiz também voltou buscando reatar o relacionamento com Roseli, mas agora ela estava diferente, renascida das cinzas do sofrimento anterior. Sua vida agora era dedicada ao bem-estar das pessoas. Eu vou falar do hoje, do agora, desse momento. Hoje em dia, a minha irmã caçula, Roseli, é uma mulher admirável, que dedica sua vida ao cuidado dos necessitados. Crianças doentes e idosos abandonados pelos filhos são seus maiores tesouros. Ela encontrou alegria em servir aos outros e transmite paz onde quer que vá.
Ela se ligou a um centro espírita onde a caridade é o trabalho de todos lá. O brilho nos olhos de Roseli é o resultado da luz divina que agora brilha dentro dela. Cada ato de bondade é uma forma de agradecer por ter sido salva daquela terrível escuridão em que se encontrava. Hoje ela vive intensamente cada dia com uma nova oportunidade para fazer o bem ao mundo ao seu redor. Por incrível que pareça, a Dona Alice, a benzedeira do sítio, estava certa. De fato, a Dona Maria acabou confessando que ela tinha mesmo encomendado o trabalho. Ela não viu como foi feito, mas teria sido descrito pelo homem contratado por ela que ele usaria de fato crânios humanos dessa história. E foi ela quem entregou uma fotografia da Roseli para ele. O que ele fez, ela não viu. Ela não participou do ato em si. Pagou muito caro por isso. Tão caro que ela teve que vender um terreno. Não precisava nada disso. Mas a Roseli, a minha irmã caçula, ela tem hoje a calma de reconhecer que também errou nessa história. Ela disse que não queria mesmo ter se casado com o seu noivo. Ela não queria mesmo ter se casado com ele. Mas havia chegado a essa conclusão há um tempo bem anterior aos 3 dias. Ela não podia tomar aquela decisão há 3 dias do casamento. Foi aquilo que acabou produzindo aquele ressentimento e aquele ódio todo no coração da Dona Maria. Hoje perdoada e compreendida. Não sei quantas pessoas teriam essa condição. E assim segue a história da minha irmã Roseli. Uma história de superação extraordinária, marcado pela força do amor divino e pelo poder do perdão. Sou Rosana Aparecida Soares. Sim, a minha irmã hoje conheceu lá no Centro Espírita o Edu, o Eduardo, e eles estão bem e felizes. Gostaria que as pessoas comentassem esse caso havido com a minha irmã. Vou ficar esperando os comentários de todos vocês.